Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levantem sua mão direita ao céu e repitam comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 19. Estamos chegando ao fim dessa série de ministrações com o tema Revelação, onde o Senhor tem revelado para nós a sua vontade soberana, onde o Senhor tem mostrado para nós que verdadeiramente a sua volta, ela está próxima. Os sinais que nós estamos vendo acontecer no mundo estão deixando cada vez mais claro que realmente a volta do Senhor está cada dia mais perto. Amém? Apocalipse 19, estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Eu quero a sua volta. Amém? Não se esqueçam, quem ainda não entrou lá no link, coloque lá, vote. Por enquanto, parece só 30 pessoas votaram, então, por favor, entre lá, vote. Se você concorda ou não, é anônimo, então pode colocar lá tranquilo, se você quer vir ou não, para que a gente possa ter a ideia se realmente é hora de voltarmos com a escola bíblica, se você estará presente aqui conosco ou não, se devemos esperar mais um pouco. Amém? Apocalipse 19, a partir do versículo de número 1, diz: Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estavam assentados no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus e o espírito de profecia. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela.
Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Mantenha sua Bíblia aberta. Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Te agradecer, papai, porque o Senhor deixou a tua palavra como um manual de instrução para nós. O Senhor deixou a tua palavra, Senhor, para que nós pudéssemos entender os sinais dos tempos, ó Pai, para que nós possamos entender a sua volta, ó Deus, para que nós possamos ter uma vida pautada na tua palavra, segundo a tua vontade, Senhor, para que verdadeiramente possamos ser pequenos cristos, ó Deus, ser seguidores do Senhor e verdadeiramente fazer a diferença aonde estivermos. Pai, que nessa noite verdadeiramente o Senhor possa tocar em corações, que haja sinais, prodígios, maravilhas, curas, Senhor, trabalha em nossos corações, trabalha em nosso meio, Senhor, que verdadeiramente haja um reavivamento, Senhor, uma transformação em nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos entender que nada mais interessa a não ser te adorar, estar na tua presença, que o Senhor precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas, porque nós sabemos, ó Pai, que quando nós estamos com o Senhor, as demais coisas, Senhor, são acrescentadas, porque o Senhor é um bom Pai, o Senhor cuida de nós, e quando estamos com o Senhor, as bênçãos, Senhor, são derramadas sobre nós. Por isso que nós possamos entender, ó Deus, não por motivo de troca, mas possamos entender que estar junto com o Senhor é a melhor coisa que pode para um ser humano, é um grande privilégio para todos nós, ainda mais num tempo que vivemos, ó Pai, onde os sinais do tempo são evidentes. Da tua mensagem de hoje, isso fica muito claro, que o Senhor possa tocar em nossos corações, e que nós verdadeiramente possamos nos converter, ó Deus, fazer um concerto contigo, ter uma mudança de vida, crer no Senhor, em nome de Jesus. Eu já me sinto, ó Deus, grandemente abençoado pela oração que o pastor Clever fez a meu favor, e eu quero clamar as tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, Senhor, abençoa a vida física, emocional, sentimental, espiritual, a vida financeira do teu filho, ó Deus, abençoa o casamento, a família, abençoa tudo que diz respeito à vida dele, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero clamar a ti, Senhor, estenda essa bênção a todos os irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, aqueles que não puderam vir, que estão nos assistindo pelas redes sociais, que a tua graça, que o teu favor seja com eles, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Tem uma história que conta que um funcionário de uma empresa, ele foi demitido pelo seu patrão, por afirmar que ele não trabalharia de domingo, ele não poderia trabalhar de domingo, pois ele entendia que domingo era o dia do Senhor, era um dia que ele precisava consagrar a sua vida ao Senhor, estar na presença de Deus, e aquele dia seria realmente dedicado ao Senhor. E ele disse para o patrão: ainda que eu conheça o regulamento dessa casa, ainda que o sustento da minha casa e de minha mãezinha dependem desse emprego, eu sinto que eu não posso trabalhar aos domingos, o senhor me desculpe. O patrão olhou para ele e disse: então vá ao departamento pessoal na segunda-feira para receber as suas contas. E ele foi. Certo dia, esse patrão, conversando com outro amigo, um banqueiro, que precisava de uma pessoa para trabalhar no caixa do seu banco, ele pega e fala para os banqueiros, fala: olha, eu tenho uma pessoa para te indicar, e indica esse funcionário. E o banqueiro vira para ele e fala assim: ei, peraí, você despediu ele, por que você quer que eu o contrate? Ele disse: sim, eu despedi, porque eu precisava de um funcionário aos domingos. E aquele homem, ele perdeu o seu emprego para não violentar a sua crença e os seus princípios. Mas como você quer uma pessoa de confiança, você quer uma pessoa honesta, você pode contratá-lo. Amados irmãos, o que está em pauta aqui é a questão da fidelidade. E permita te perguntar uma coisa: você é fiel a Deus? Verdadeiramente você é fiel a Deus em todos os quesitos? Será que seu coração arde quando você ouve a palavra de Deus?
Ou quando você é conclamado a ofertar e dizimar na casa do Senhor, assim como o pastor Kleber fez aqui agora há pouco? Será que o desejo de ser fiel a Deus está em primeiro lugar na sua vida? Muitas vezes as pessoas acham que estão perdendo alguma coisa, mas eu quero falar para uma coisa para você: olha, com Deus ninguém perde, amém? Com Deus você não perde. Deus, o nosso Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. O tema da mensagem dessa noite é: bem-aventurados os convidados para as bodas do Cordeiro. E eu quero continuar te perguntando: você é um desses convidados? Você tem certeza que você é um desses convidados para as bodas do Cordeiro? Nós precisamos ter essa certeza, mas nós só conseguiremos ter essa certeza, meus amados, quando verdadeiramente o nosso coração estiver em Deus, quando Deus for prioridade na nossa vida, quando Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida. Aí sim, você tem certeza que o seu nome está arrolado no livro da vida? Você tem certeza que você será um convidado para as bodas, para o casamento do Cordeiro? E o interessante aqui, que nós vamos ver ao longo dessa ministração, que os convidados é a própria noiva. Vocês conseguem entender isso? Normalmente, quando você vai a um casamento, existe o noivo, existe a noiva e os convidados. Mas nesse caso aqui, os convidados são a noiva e a noiva são os convidados. E todos nós estaremos com o Senhor, amém? Uma grande pergunta, uma grande preocupação da humanidade nesses dias, e desde todo sempre, é como será o fim? O que vai acontecer no final dos tempos? Tem séculos que essa é a grande pergunta da humanidade. O que acontece após a morte? O que acontece com o corpo? O que acontece com o espírito? E se nós começarmos a estudar, se nós começarmos a olhar, nós vamos ver que os historiadores, eles estudam o passado na esperança de encontrar alguma pista que os ajude a entender o futuro. Nós vamos ver também que os filósofos, eles tentam penetrar no significado das coisas, mas até hoje, eles não encontraram a chave. E se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver que os jornais noticiam o avanço do mal. O mal a cada dia está aumentando. A violência alavanca e avança no campo e na cidade. A imoralidade, ela tem manchado a honra de muitas famílias. Temos visto que a corrupção, ela é uma lepra que tem contaminado as instituições que deveriam ser os resguardadores, aqueles que deveriam guardar, aqueles que deveriam primar pela segurança, pelo bem da sociedade. Nós temos visto que a justiça, ela verdadeiramente tem sido como um trapo de imundícia. Temos visto que as estruturas do mal, ela tem se agigantado dia após dia. As guerras estão proliferando, as falsas religiões estão se espalhando, a impiedade tem sido intensificada, o esfriamento, a apostasia tem tomado conta de muitas pessoas, que têm virado as costas para Deus por qualquer motivo. E quando você começa a olhar para todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, você imagina e olha, parece que o horizonte é sombrio. Não é de se admirar que pessoas que não são cristãs, na preocupação e no desespero
de tentar entender o que vai acontecer no mundo, está levando muitas pessoas a se voltar para a astrologia, para se voltar para o espiritismo, na busca de encontrar uma resposta, de entender alguma coisa sobre o futuro. Mas, amados irmãos, o que nós precisamos entender é o que está na palavra de Deus, amém? Posso ouvir um glória a Deus? E a palavra de Deus diz em 2 Pedro 1,19, e essa palavra profética de Deus resplandece como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E é essa palavra, é a verdade, a qual nós precisamos nos afirmar, a qual nós precisamos confiar, a palavra na qual nós precisamos descansar, esperar. Nós andamos com o coração atribulado, a ansiedade tem tomado conta das pessoas. As pessoas não estão querendo mais descansar no Senhor, não querem esperar no Senhor, acham que as coisas têm que acontecer no seu tempo e não no tempo de Deus. E essa palavra, que é a palavra de Deus, aqui, meus amados irmãos, nós temos todas as respostas, amém? A resposta de tudo que nós precisamos está aqui. Nós precisamos simplesmente conhecer e viver essa palavra. Mas o grande problema desse século, o grande problema da nossa sociedade, da nossa geração, é que não querem conhecer. Porque subliminarmente fica na sua mente: se eu conhecer, eu vou ser mais cobrado. E vai. Mas se você deixar de conhecer, você também vai ser cobrado, porque você vai perecer. E a palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Então não tem como, nós precisamos aproveitar essa dádiva, que é a palavra de Deus, e verdadeiramente degustá-la, e viver essa palavra. Infelizmente, muitos preferem acreditar na mídia corrompida que nós temos visto nesses dias. Muitos preferem acreditar em demônios, espíritos demoníacos. Muitos preferem acreditar em tudo que o mundo diz, menos na palavra de Deus. As pessoas têm buscado soluções para suas coisas em todo o âmbito da sociedade, em todos os cantos, mas se esquecem que aquele que verdadeiramente pode ajudar, aquele que tem o controle do mundo em suas mãos, eles deixam de lado. As pessoas hoje começam a passar por problemas, tribulações, e ao invés de dobrarem o joelho e buscarem Deus, elas ficam buscando em amigos, em outras coisas, e se esquecem que verdadeiramente quem faz a diferença, quem abençoa, é Deus. E essa sessão que nós lemos, ela traz uma continuação de Apocalipse 18, a partir do versículo 20. Embora ela traz um adorno muito maior, ele é muito mais bonito. E notemos que aqui no Apocalipse 19, ele entoa um cântico de louvor. O céu está entoando um cântico de louvor, especialmente os mártires, os santos, e também os apóstolos e os cristãos do Antigo Testamento. As descrições aqui elaboradas dessa sessão, elas nos remetem às cenas do trono celestial, dos capítulos 4 e 5. Em todo o Novo Testamento, meus amados irmãos, a palavra hebraica aleluia, que significa louvado seja Yahvé, ela é usada aqui, somente aqui, no capítulo 19, e uma vez, numa passagem nos Salmos. Além disso, nós vemos que a presente sessão
embora ela seja unidade, ela funciona também como a conclusão da sessão principal sobre a destruição da Grande Babilônia, como a introdução à sessão do retorno de Cristo. Meus queridos, nós veremos nesse capítulo que o futuro, ele não é incerto. Nós vamos ver nesse capítulo que a humanidade, o destino da humanidade, ele não está indo a ladeira abaixo. Ele não está desgovernado. Tudo está escrito e está determinado, amém? E a vitória final é de Cristo e da sua igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? A vitória final é sua. A vitória é nossa. É do povo de Deus. E nós precisamos nos regozijar. Veja comigo, sua Bíblia aberta, Apocalipse 19, no versículo 1. Depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra e com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue de seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia. A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Depois disso, o quê? Depois da destruição da Babilônia, que nós vimos nos capítulos 17 e 18. João aqui, ele tem uma outra experiência auditiva e visual. Ele ouve uma forte voz. E essa forte voz é o louvor de uma multidão celestial. Essa passagem, ela está nos mostrando a grande vitória de Deus, que é alcançada pelo seu poder onipotente, que resulta na sua glória. O nosso grande privilégio, como santos, como escolhidos de Deus, como predestinados a ser a imagem e semelhança do Senhor, não é somente celebrar, não é somente dizer aleluia, glória a Deus, saber que você tem um lugar reservado no céu, mas é também de participar dessas glórias, amém? Versículo 4 diz, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram, amém, aleluia. Como afirmado anteriormente, os anciãos, eles são seres, e os seres viventes, eles são os líderes do louvor celestial. É eles que puxam todo o louvor celestial. E eles, uma vez mais, prostraram-se para adorar a Deus. A combinação aqui, amém, aleluia, ela ocorre em nenhuma outra vez no Novo Testamento, e somente no Salmo 106, versículo 48. E ela funciona aqui e lá também como uma doxologia para o 4º livro dos Salmos, onde diz, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda eternidade. Que todo o povo diga, amém, aleluia, amém. O versículo 5 diz, então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Meus queridos, Deus, Ele sempre esteve no trono. Ele sempre teve tudo em suas mãos. Embora, como eu disse na introdução, parece que o mundo está desgovernado, Deus está no controle. O inimigo, o diabo, ele sempre esteve no cabresto de Deus. Ele faz as coisas sim, ele perturba, ele está angariando muitas pessoas, ele está esfriando a muitos, ele está enganando a muitos, mas ele continua no cabresto de Deus. Mas aqui nesse texto nós vimos que chegou a hora do Senhor colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora chegou o dia do julgamento, o julgamento de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Agora é o juízo.
E nós vemos aqui que todos os inimigos de Deus, e todos aqueles que viraram as costas para o Senhor, eles serão lançados no lago de fogo. O livro de Apocalipse é o livro dos tronos. Deus agora, Ele conquista todos os tronos da terra. Todos os reis da terra, eles irão se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. O trono do diabo, do anticristo, falso profeta, da Babilônia, dos poderosos desse mundo, todos vão se dobrar diante de Deus. Os impérios, amados irmãos, os grandes impérios que nós olhamos hoje, falando das grandes potências mundiais, elas vão cair. As superpotências econômicas vão cair. Os déspotas vão cair. Por fim, uma voz do trono convoca os santos, a todos os santos que estão na terra, a se unirem a um louvor ao nosso Deus. E essa também é a mensagem para nós, pois essa mensagem ela vem nos incentivar a todos os santos a entender o que foi falado aqui no começo, a ministração do Tiago. Jesus está voltando, e é hoje mais do que nunca, nós temos motivo para dobrar os nossos joelhos, de orar, de clamar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Orar. Versículo 6 diz: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, aleluia. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A UNE, em sua enciclopédia, ele afirma que esse é o único hino no livro que corresponde igualmente aos hinos, o gênero dos hinos do Antigo Testamento. E aqui nós vemos que esse hino, ele é composto de 3 partes. Primeiro, um chamado para louvar Yahvé. Existe uma conclamação, existe um chamado para louvar Yahvé, aleluia. Segundo, uma frase temática declarando o motivo do louvor. Por que eu estou louvando? O Senhor reina, oh glória. E terceiro, é as ações divinas, os feitos de Deus, que motivam as pessoas a louvar ao Senhor, que estão descritos nos versículos 7 e 8. Versículo 9 diz: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você, e como seus irmãos que se mantêm fiel ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus e o espírito de profecia. Adore a Deus, amado. Adore a Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Seja um desses. Seja um dos tais. Daqueles que verdadeiramente adoram o Senhor em espírito e em verdade. Enquanto a meretriz, a falsa igreja, ela é julgada, a igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, ela é honrada, amém? Enquanto a meretriz tem as suas vestes manchadas de prostituição, de violência, as vestes da noiva do Cordeiro são mais limpo, mais puro e o mais fino de todos os linhos.
nós vemos aqui que o noivo, ele é descrito como cordeiro. E ele quer ser lembrado pelo seu sacrifício cabal, pelos nossos pecados. Você ainda se lembra que ele morreu para te dar vida? Você ainda se lembra que ele falou que você teria vida e vida com abundância? Ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós verdadeiramente pudéssemos ser arregimentados no seu exército e fazer a diferença nesse mundo, mostrar para as pessoas que existe solução, que o mundo não está perdido. E como cordeiro, ele quer revelar o seu profundo amor sacrificial. As bodas ou casamento, ele vem falar para nós sobre intimidade. Uma intimidade plena entre Cristo e a sua igreja. E o cumprimento da expectativa de Cristo e da igreja. Nós estamos aqui, verdadeiramente, que nós esperamos e nós deveríamos estar falando, era Maranata. Foi cantado aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor. Porque, amados, por melhor que seja a sua vida aqui, ela não se compara em nada com o que será no céu. Na presença de Deus, ao lado do Senhor, vivendo as suas promessas. E nós sabemos que todo casamento, ele é cercado de detalhes. Sabemos que o casamento, ele é uma cerimônia emocionante, significativa, que nos remete a algo tão gostoso. E nós, quando estamos participando do casamento, quando nós vemos a alegria dos noivos, a nossa alegria também é grande. Nesse sentido, também o casamento hebraico do século I, ele não era diferente. Além do casamento hebraico ser uma cerimônia também emocionante, ela era recheada de elementos culturais. O ritual seguido até a confirmação das núpcias evocava um compromisso eterno entre os noivos. E o processo, ele se iniciava muito antes das núpcias. Vejam, primeiro havia o noivado. E o noivado, lá para o povo hebreu, para os judeus, é uma coisa muito mais profunda e muito mais séria do que para nós, hoje em dia. A obrigação do matrimônio era aceita na presença de testemunhas, e a bênção de Deus já era ministrada sobre os noivos ali naquele dia, que eles ficavam noivos. E desse dia em diante, a noiva, ela estava legalmente compromissada com aquele jovem. Depois do noivado, cada um voltava para suas casas. E aí havia um intervalo. E durante o intervalo, o noivo estaria trabalhando para ganhar dinheiro, para poder pagar o dote pela sua noiva. Porque no dia das núpcias, o dia que ele fosse buscá-la, ele tinha que entregar para o pai da noiva um dote. E a noiva, ela ia se preparar para o grande dia. O terceiro ponto que acontecia era a procissão para a casa da noiva. Quando terminava o intervalo, o noivo saía em procissão com seus amigos para a casa da noiva. A noiva, ela se preparava, ela se ataviava. O esposo, o noivo ali, ele vestia o seu melhor traje, e ele era acompanhado dos seus amigos, que levavam tochas, e seguiam numa procissão, até a casa da noiva. Ali ele recebia a noiva,
e a levava também em procissão até o seu lar. E em quarto, finalmente as bodas. As bodas incluíam as núpcias e as festas. A festa do casamento durava de 7 a 14 dias. Era 7 a 14 dias de alegria. Agora, eu quero contextualizar com você. Vamos ver hoje aqui. O que nós temos? A igreja hoje ela está desposada com Cristo, amém? Veio também o intervalo da separação, a dispensação entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo. Jesus, Ele já pagou o dote pela sua noiva. Ele pagou o preço de sangue. Ele comprou a sua esposa por um alto preço. E durante esse período, a noiva, nossa, a igreja, ela precisa se preparar. Então ela se veste de linho, limpo, fino, brilhante. E o linho fino aqui, ele simboliza os seus atos de virtude, ou seja, o seu caráter santificado pelo próprio sangue do Cordeiro. Ao final desse intervalo, o noivo com seus anjos, ele virá receber a sua igreja. Jesus vai voltar, amém? Vai voltar para buscar a sua igreja, para ter as suas bodas com a sua igreja. E agora sim começam as bodas. E as bodas aqui, vejam que coisa maravilhosa. As bodas com o Cordeiro, as nossas bodas com o Cordeiro, não vai ser 7 dias, não vai ser 14 dias, será por toda a eternidade, amém? Nós passaremos todo o resto da eternidade com o Senhor. E esse encontro, ele é o clímax do relacionamento de Cristo com a igreja. A sua noiva, que Ele amou desde toda a eternidade e se entregou por ela. Versículo 11 diz: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. João aqui está vendo Jesus. Jesus vindo vitorioso do céu. Jesus voltando. Aqui nós vimos que o céu se abre, é a última cena da história que está para acontecer. A terra está vivendo tempos de angústia, tempos de desespero. É a grande tribulação que está assolando o mundo. O engano satânico, enfermidades, a destruição. O anticristo, os falsos profetas estão enganando, oprimindo, perseguindo o povo de Deus, perseguindo a humanidade. Mas Jesus aparece. Quando ninguém estava esperando, Jesus aparece, e Ele vem como um conquistador, Ele aparece em glória, Ele aparece em majestade, amém? Ele é fiel e verdadeiro, em contraste com o anticristo, que é falso e é enganador, em contraste com os poderes mundiais, que fazem guerra e destruição, por vantagens egoístas. E aqui nós vimos que Cristo pelejará, a fim de corrigir esses erros, derrotar o mal, trazer a justiça a um mundo que foi despedaçado pelo pecado. Versículo 12: seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só Ele conhece, e mais ninguém. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Yeshua, Jesus, é aquele que tudo sonda. A palavra diz que os seus olhos são como chama de fogo. Isso quer dizer para nós que nada ficará oculto a seu profundo julgamento. Ele vai julgar as suas palavras, as palavras vãs que saíram da sua boca, das nossas bocas. Ele vai julgar as suas obras, os segredos do seu coração. Aqueles que escaparam do juízo dos homens, da justiça humana, não terá como escapar do juízo de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o vencedor supremo. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem na sua cabeça, meus amados irmãos, a coroa de vencedor e de conquistador. Lembram-se que
O Senhor Jesus, em seu primeiro advento, quando Ele chegou, Ele veio humilde. Quando Ele entrou em Jerusalém, Ele entrou montado em um jumentinho. Ele veio como servo. Ele veio para servir, Ele veio como um menor. Mas agora aqui em Apocalipse 19 nós vimos que Ele está diferente. Agora Ele vem num cavalo branco. Em sua cabeça Ele tem coroas, símbolo da sua vitória e suprema realeza. Ele é o Deus inescrutável. Ele tem o seu nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Isso revela para nós que Jesus é insondável, Jesus é inescrutável. Que por mais que nós estudemos, que por mais que nós procuremos ter intimidade com o Senhor, jamais nós vamos conhecê-lo completamente. E a palavra diz que Ele é o verbo de Deus. Seu nome é a palavra de Deus. A palavra, o Logos. Deus que criou o universo, através da sua palavra, haja. E aconteceu. O Deus, Ele agora vai julgar o mundo, através da sua palavra. Jesus, o nosso Yeshua HaMashiach, é o grande juiz de toda a terra, amém? O versículo 14 diz: os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua corte está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rei, Ele virá em glória. O canglor da trombeta de Deus, ao som da trombeta do arcanjo, Cristo descerá, aleluia. E a palavra de Deus diz que todo olho verá. Ele virá pessoalmente, Ele virá fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente, gloriosamente, triunfantemente, aleluia. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Todo mundo verá. Um exército de anjos descerá com o Senhor dos céus. Os salvos que estiverem na glória também descerão com Ele. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Deus o exaltou de sobremaneira. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a palavra de Deus diz que diante dele todo joelho se dobrará. Todos os reis se prostrarão. Ele vai se sentar no trono da sua glória. Ele vai julgar as nações. Ele vai julgar os reis da terra. Ele vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, religiosos e ateus. O julgamento de Deus está chegando. Versículo 17: vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz: todas as aves que voavam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Novamente a expressão vi, ela indica que uma nova subseção, uma nova narrativa. Nós vemos que aqui a visão ela muda de foco, do retorno de Cristo para os exércitos que estão preparados para enfrentá-lo. A mensagem aqui, se você prestar bem atenção, você vai ver que ela é terrível, é uma mensagem impactante, garantindo antes mesmo do início da batalha, antes da batalha começar, nós já vemos o resultado que está definido. A derrota dos inimigos de Deus, a derrota de Satanás. O anjo ordena a todos os pássaros: venham. Ao mesmo tempo que as forças do mal, elas se ajuntam para o Armagedon, as aves de rapina são chamadas a se preparar
para as consequências da carnificina inevitável que vai acontecer. Antes da batalha começar, as aves já são chamadas para participar. Versículo 19: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Novamente vem a pergunta: você é um dos convidados para as bodas do Cordeiro? Você é um dos bem-aventurados? Amados, naquele dia, o Senhor vai desbaratar os exércitos do anticristo e lançá-los no lago de fogo. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele destruirá o anticristo com a manifestação da sua vinda e com o sopro da sua boca. Todos os olhos da terra, todos os olhos verão e se lamentarão. Aquele será o grande dia da ira de Deus, o grande dia do juízo, e vai haver uma grande angústia e perplexidade em todas as nações. Aquele dia, meus amados irmãos, será um dia de trevas e não de luz para os poderosos desse mundo. E ninguém poderá escapar, não vai ter como fugir. O anticristo, o falso profeta, o diabo, a grande Babilônia, os ímpios, os que viraram as costas para o Senhor, o inferno e a própria morte serão lançados no lago de fogo e enxofre. Tem pessoas que acham que o inferno é o pior lugar que se poderia estar. Não, não é não. O pior lugar vai ser onde o inferno vai ser lançado, o lago de fogo e enxofre. E depois disso, Cristo estabelecerá o seu reino de forma final e completa. Os céus então desfarão abrasados. Haverá novos céus, uma nova terra. A eternidade vastíssima, insondável será estabelecida. E todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida estarão com o Senhor. Mas aqueles que os seus nomes não for encontrados no livro da vida do Cordeiro serão lançados também no lago de fogo. E enquanto os inimigos de Deus serão atormentados por toda a eternidade, a igreja, ela vai desfrutar da intimidade com Cristo, das bodas do Cordeiro para todo sempre. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Para concluir, receber um convite para um casamento, para uma formatura de uma pessoa querida, de uma pessoa que nós amamos, é um tremendo privilégio e uma grande alegria. Em contraposto isto, no extremo a isso, receber uma intimação para comparecer diante do juiz, para um julgamento, seja por uma multa de trânsito, seja para uma auditoria, ou pior ainda, para um indiciamento diante de um tribunal, não é nada agradável. E o interessante é que esses dois tipos de convites, eles são feitos aqui para nós, no capítulo 19,
existe aqui um convite maravilhoso, mas que se você recusar, automaticamente você estará escolhendo a não viver com Cristo na eternidade. Veja, o simples fato de você não escolher, o simples fato de você não se posicionar, você já está se posicionando. Que quando você não aceita o convite do Senhor, automaticamente você está aceitando o do diabo. Em Marcos 14, 25, e textos paralelos, nos evangelhos sinóticos, Jesus profetizou: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Aquele dia que o Senhor Jesus se referiu aqui em Marcos, é a cena que se refere em Apocalipse 19, como também o banquete messiânico. E é importante todos nós observarmos que o enxoval da noiva é constituído por suas obras justas. Isso resume a ênfase do Novo Testamento da importância das obras na vida do cristão. Nós precisamos ter obra. Não é só fé, é necessário obras. Um antigo ditado nunca foi tão apropriado como aqui: você é salvo pela graça, mas será julgado pelas obras. Em breve Cristo voltará como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. É Cristo o Senhor da sua vida? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Você está preparado para ser chamado? O Espírito Santo de Deus, mais uma vez, vem nos exortar nessa noite, para nós olharmos para o nosso interior. Feche seus olhos, olhe para dentro de você, observe, se você está procurando viver uma vida segundo a vontade de Deus, ou se você está se deixando levar pelas coisas do mundo. O Senhor vem falar para nós, o Espírito Santo de Deus vem falar para nós essa noite: olha, ainda é tempo, você ainda pode mudar, hoje ainda é o tempo da oportunidade, hoje você pode fazer um conserto na sua vida, hoje você pode se arrepender dos seus maus caminhos, hoje você pode se voltar para Jesus, hoje você pode entregar a sua vida nas mãos do Senhor, entregar os seus caminhos, você pode fazer um conserto com Deus. Hoje ainda é tempo de oportunidade, hoje ainda é tempo de mudança. O Senhor ainda está com a sua misericórdia sobre nós, e Ele quer que você verdadeiramente mude, que você verdadeiramente entenda o amor que Ele tem por você, o sacrifício que Ele fez por você, e que Ele espera que você verdadeiramente se entregue a Ele. Por isso que a palavra diz: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Pode manter a sua cabeça abaixada e fale com o Senhor.